Hoje, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, baseando-nos unicamente no que está escrito, revelado dentro da Palavra de Deus, nós vamos fazer, com a permissão do nosso Deus, mais uma reflexão bíblica que tem como tema a Trindade. O que significa a palavra Trindade? A Trindade, ela é a crença em três deuses, três pessoas distintas com a mesma essência e que compõem o mesmo Deus. E eu gostaria de já adiantar para todos que estão me ouvindo que este ensinamento não é bíblico. Não existe essa definição dentro da palavra de Deus. Este ensino sobre a Trindade, que são três deuses, três pessoas distintas com a mesma essência que compõem o mesmo Deus, isso não existe dentro da Bíblia Sagrada. É muito importante nós termos essa consciência. Porque o verdadeiro cristão, ele tem compromisso não é com nenhuma organização religiosa, mas sim com a palavra de Deus, com o que está escrito dentro da palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus ensina. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, este é que tem que ser o norte, da nossa vida espiritual e, consequentemente, da nossa vida diária, a nossa vida física. Agora, o que as Escrituras ela nos ensina sobre Deus? Ele é trino ou ele é uno? Vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja bem, quando Deus ele definiu quem ele era para o povo de Israel, ele disse que ele era o único Senhor, quer dizer, o único Deus. Isto foi uma coisa que Deus ele sempre procurou deixar bem claro para o seu povo, que ele é um Deus único. E é importante nós lembrarmos, que Deus é impossível que ele minta. Então, se ele é o único Deus, e existe um ensinamento dizendo que são três deuses, então alguém está errado nessa história. Eu posso garantir para cada um de vocês que não é a palavra de Deus. Vamos ver aqui também no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Veja bem, ele está dizendo que ele é, mais uma vez, o próprio Deus afirmando que ele é o único Deus. Aqui no livro de Isaías 43, versículo 11, diz também: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, que nós vemos várias partes dentro da palavra de Deus, vamos ver também agora no Novo Testamento, nós vemos várias partes dentro da palavra de Deus, afirmações dadas pelo próprio Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus, de que Deus é único, que não existe outro Deus além dele. Mas aqui também no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 6 nos diz assim, Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
Então eu gostaria de pedir que, se alguém puder, me apresentasse um único texto, um único versículo que dissesse que são três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde está escrito isso? Qual livro, qual capítulo e qual versículo? E vamos ver aqui também 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus. Olha só que clareza, irmãos. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 2, versículo 5, está nos dizendo não só que existe um só Deus, como também está dizendo que Jesus ele não é Deus, mas que ele é um mediador entre Deus e os homens. Quando está a palavra diz porque há um só Deus, é porque não existe mais de um, né? Então é importante nós levarmos em consideração o que realmente a palavra de Deus nos diz. Então a palavra de Deus nos mostra que Deus é uno, ele é único, né? Agora, se o ensino da Trindade ele não é bíblico, de onde ele surgiu? Ele surgiu no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Você pode fazer uma pesquisa no Google a respeito disso e você vai ver ali, né, sobre esse concílio. Você digita lá, Concílio de Nicéia, e você vai ver que isso foi algo criado pelo homem e não pela palavra de Deus. Até esse concílio, nenhum cristão sobre a terra ouviu falar sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus ensina isso. Nenhuma parte da Bíblia. O próprio Senhor Jesus não ensinou. Mas os homens criaram essa crença para poder cumprir as Escrituras, que o próprio Senhor Jesus advertiu, que muitos falsos profetas sairiam pelo mundo afora, trazendo após si heresias destruidoras. O que é uma heresia destruidora? É um ensinamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele pode ser considerado uma pessoa. Olha que clareza que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 24, versículo 49. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja bem, meu querido irmão, a palavra de Deus está nos ensinando que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus e não uma pessoa. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre as pessoas. Queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa, ela pode ser derramada sobre outra? É claro que não. Mas o poder de Deus, sim. E a palavra de Deus é bem clara: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que clareza, né? Então nós vemos que a palavra de Deus, ela nos mostra que o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Vamos aqui ver também. Uma pessoa, ela pode ser derramada sobre outra. Vamos pegar uma base bíblica para isso, né?
Como eu disse que não, né? Aqui para vocês, logicamente, isso não é possível. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia ela nos diz, o que a palavra de Deus ela nos diz aqui no livro de Joel. Vamos ver aqui a palavra de Deus no livro de Joel. Deixe-me achá-lo aqui. Joel, Joel, capítulo 2. Vamos achar aqui Joel 2:29. Deixa eu ver aqui. Joel, capítulo 2, versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Que dia foi esse? No dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E aqui confirma o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz: E ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual é o poder? O Espírito Santo. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, meus queridos, a palavra de Deus ela é muito clara. Uma pessoa ela não pode ser derramada sobre outra pessoa. Mas o poder de Deus, sim. E é esse poder transformador é que nos faz sermos verdadeiramente servos do Deus vivo. Eu queria apresentar aqui para vocês mais uma prova bíblica de que o Espírito Santo ele não é uma pessoa. Se o Espírito Santo ele é uma pessoa, por que na Nova Jerusalém não existe um trono para ele ao lado de Deus e do Cordeiro? Veja bem, a Bíblia nos fala que quando o Senhor Jesus voltar, ele irá iniciar o seu reinado sobre a terra, que é o milênio. Depois nós vamos estudar sobre isso também. Pois bem, terminados 1000 anos, aí está lá em Apocalipse capítulo 20, terminado 1000 anos, né, durante esse período, Satanás vai ser preso e durante 1000 anos Cristo reinará sobre a terra com os salvos, né? Diz aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Certo? Mas, porém, quando acabar os 1000 anos, o que vai acontecer? Aí vamos dar continuidade. Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para os ajudar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, quando acontecer isso, vai surgir então o que? A segunda ressurreição, que é o juízo final. Aí que está do Apocalipse 20, do versículo 11 e diante. Depois você pode ler. E depois que se cumpriu o juízo final, haverá o quê? Um novo céu, uma nova terra. A nova Jerusalém descerá do céu, adornada como noiva para encontrar com seu marido, com seu esposo, que é Jesus, que estará aqui na terra. E nela estará o tabernáculo de Deus com os homens, Apocalipse 21, 3. E Deus habitará com os homens nessa terra, uma terra transformada, que não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais o mal. Tudo foi purificado, transformado pelo poder de Deus. Porque impede o homem de ver a Deus é o pecado. Mas quando o pecado não existir mais,
Então o homem não só poderá ver a Deus, mas como irá habitar com ele. Certo? Aí a Nova Jerusalém descerá do céu e dará início então ao reino eternal. Mas agora que vem a grande pergunta. Se o Espírito Santo ele é uma pessoa, você concorda comigo que no reino eternal ele deveria também estar ali do lado de Deus e de Jesus? Mas ele não está. Vamos ver que Apocalipse capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Por quê que não haverá um trono para o Espírito Santo? Por um único motivo. Porque o Espírito Santo ele não é uma pessoa. Ele é o poder de Deus. Agora, eu gostaria de esclarecer de que o fato de não existir uma trindade, isso não significa que não exista o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles existem. Só que o Pai é o eterno Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, o Deus Criador. Este é o Pai. O Filho é o mediador entre Deus e os homens, o Salvador. É o nosso Senhor Jesus. Ele estava auxiliando o Pai na criação, né? Mas ele não é Deus, porém é uma pessoa. Então o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa. Mas o Espírito Santo, ele é apenas o poder de Deus, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, 49, e no livro de Joel, capítulo 2, versículo 29. É muito importante que os servos de Deus, eles venham ter o conhecimento da verdade bíblica e venham crer na verdade. A palavra trindade, ela não existe dentro da Bíblia Sagrada. Não existe um único versículo que fala em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que quando diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este versículo, este ensinamento, o próprio Papa Bento XVI, ele escreveu um livro afirmando que esse versículo foi acrescentado pela Igreja Católica. Não existe ele no original da Bíblia. Se você comprar a Peshitta, que é a Bíblia traduzida diretamente do original, ele não se encontra este versículo. Isso foi um acréscimo que a Igreja Católica fez, que assume que fez, né? Por isso eu respeito a Igreja Católica nesses pontos, que as modificações que eles fizeram, eles assumem tranquilamente. Nós fizemos isto porque o Papa mandou que fizesse. Então é importante que, se nós temos apenas a Bíblia como a única regra de fé e prática, que nós venhamos crer na verdade, naquilo que está escrito, e não aquilo que é criada pelos homens, né? Porque nós seremos cobrados pelo Senhor Jesus. Nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós ensinamos,
que nós falamos. Então tudo deve estar exatamente de acordo com a palavra de Deus. Então eu gostaria de deixar para vocês esta reflexão, definindo de acordo com a palavra que há um só Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus, além de ser uma pessoa, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, e que o Espírito Santo é o poder atuante de Deus na vida do homem. E atuou também na criação. É o poder de Deus. Ok? E que quero aproveitar e desejar a todos um dia maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Que a paz seja convosco. Amém.